Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre, da Band MT TV Cidade Verde. O convidado desta noite é o Dr. Marco Aurélio de Castro, coordenador do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Ele nasceu em Marília há 43 anos e atua no Ministério Público desde janeiro de 1999. Exatamente. Ele coordena o GAECO desde 2013 e vai se afastar em março próximo. Você tem muito pouca idade para eu te chamar de doutor. Eu vou me permitir chamar de você me desculpe aí essa aparente liberdade. Eu queria saber o seguinte, numa entrevista em 2015 ao site Media News, você disse uma boa frase, um recado que você mandou aos corruptos. Durmam preocupados, amanhã não será como vocês gostariam. Eu queria saber se as ofensivas, as operações promovidas pelo GAECO aqui em Mato Grosso, pela Operação Lava Jato em outros lugares e por outras ofensivas contra a corrupção, se o Brasil já mudou nesse aspecto, se o brasileiro já entende que não dá mais para tolerar o que aconteceu impunemente até outro dia. Boa noite Augusto Nunes. Muito obrigado. Sinta-se extremamente à vontade porque você tem aqui um fã. Muito obrigado. Jornalismo de qualidade é sempre bem apreciado. Muito obrigado. Rodrigo, boa noite. Jornalista também conhecido já do trabalho aqui no estado de Mato Grosso e tem todo o respeito do Ministério Público. Dr. Eduardo Marrom, brilhante advogado, tribuno exemplar, escritor e outras atividades do nível acadêmico. Para nós é uma honra também poder debater com essa turma. Aliás, eu te agradeço que você antecipou a apresentação dos meus companheiros, que é o Rodrigo Vargas, que é jornalista do site O Livre, que vai ser a grande novidade da imprensa mato-grossense e nacional, logo no começo deste próximo ano, 2017, e o Eduardo Marrom, que é advogado e escritor. Pronto. Augusto, para nós é uma honra estar aqui representando não só o GAECO, mas também o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, instituição a quem eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu consegui conquistar em termos de trabalho prestado, não só no Estado, mas também já reconhecido a nível federal. Eu acho que o momento que a população brasileira sente, o momento que o Judiciário e o Ministério Público vivem no Brasil e no estado de Mato Grosso é um momento diferente, um momento em que se mostra que é possível aventurarmos para outros tipos de criminalidade. O Código Penal brasileiro de 1940 é um arcaico regramento que não está estruturado para esse tipo de combate. Por isso, as inúmeras tentativas de alteração, projetos de lei encabeçados até por procuradores da República, no sentido de que tenhamos algo melhor para que possamos debater em ambiente judicial algo que se mostra tão preocupante, o combate à corrupção. Este é o mal do século, este é a grande doença endêmica do Brasil, da qual todas as prefeituras, todos os governos, tanto estaduais quanto federais, sofrem por este mal. Veja bem, quando nós falamos em desvio de erário público, eu me lembro quando, antes de 99, quando eu ainda estudava em Marília, a gente via um caso aqui, outro acolá. Eu me lembro da máfia dos anões do orçamento, personagens que hoje ainda estão no poder. Ainda. E a gente via como regra a prescrição sendo aplicada, a gente via como regra cair no esquecimento, me parecia que a cada operação outra ficava para trás e se esquecia aquela que estava sendo processada. É a impunidade institucionalizada. Isso. Eu acho que a população hoje sabe cobrar, sabe que é possível e tem visto que os poderes constituídos, respeitando sempre princípios constitucionais da ampla defesa, do princípio do processo legal, é possível e se mostra capaz de aplicar
a repercussão penal daquela conduta que lesa o patrimônio e a vida de todo mundo que paga seus impostos. Perfeito. Eduardo. Bom, então uma satisfação estar aqui, Augusto, Rodrigo, doutor Marco Aurélio. Eu admiro muito o doutor Marco Aurélio. Nós temos alguns embates em que muitas vezes quem vence sempre é a sociedade. Seja anulando as determinados processos, sejam eles prosperando. Isso, no final das contas, quem vai ganhar é a sociedade. Mas eu queria puxar a sardinha para uma questão mais técnica. A grande questão da onda, a grande questão do momento é a delação premiada. Pois é. E a delação premiada aconteceram aqui em Mato Grosso, eu não quero fulanizar, colocar nome de pessoas, nada disso. Mas aconteceram aqui dois fenômenos que, do meu ponto de vista, interferem na autonomia do Ministério Público, né? O Ministério Público, como se sabe, tem autonomia para o oferecimento da ação penal pública. Muito bem. E o que aconteceu aqui em Mato Grosso? Primeira questão, uma homologação judicial que foi deshomologada depois, em juízo. Esse é um ponto. Então, vocês fizeram um acordo, esse acordo foi fechado, assinado, assistido por um advogado, colocado à disposição de uma juíza, e a juíza, depois de homologar, na primeira ou a segunda audiência, deshomologou o acordo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para a gente ir para a pergunta, a juíza foi considerada também suspeita em função da quantidade de perguntas e interferências que fez para homologar um acordo. É um outro caso que foi oferecido pelo GAECO. O que eu quero lhe perguntar é, os juízes não atrapalham mais do que ajudam a autonomia do próprio Ministério Público em celebrar contratos pela teoria, digamos, contratualista do processo penal? Você não acha que o Estado está botando muita colher em cima disso? Doutor Eduardo, são duas situações. Primeira, pelo que eu pude perceber, se trata de uma colaboração na Operação Sodoma. Eu nem quis. Não, eu falo porque eu tenho que justificar minha resposta. E que, posteriormente, o Ministério Público não teria denunciado e nem dado este personagem que colaborou como réu, porque o colaborador, ele é réu. Ele praticou um crime. Exatamente. Então, nós tivemos essa situação. Esta operação não foi do GAECO. Em que pese ter sido falado, não foi. Mas eu dou minha opinião como aplicador do direito. Você só faz colaboração com o réu. Exatamente. Testemunha não colabora, testemunha depõe. Então, me parece que houve este equívoco e, posteriormente, essa situação foi sustentada. Ou seja, esse personagem dentro do processo foi interpretado como testemunha, como informante, porque ele participava ali, mas não praticava crime. Foi tido como informante. Então, foge até um pouco da possibilidade de eu entrar em detalhes de como se deu essa negociação, porque eu não participei dela, o GAECO não participou. A segunda questão é uma operação que foi presidida pelo GAECO, onde posteriormente o tribunal vem e anula aquela homologação. O que acontecia? O Instituto da Colaboração, da delação premiada... Que eu acho que o nome correto é colaboração mesmo. Colaboração premiada, ela não é nova, mas ela era muito pontual no direito. Lei dos crimes organizados, em alguma parte do Código Penal ele falava, aí tinha lavagem de dinheiro, proteção de testemunha, e aí ela vem e se solidifica na 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, que tipifica o crime de organização criminosa. Quando ela vem e ela surge no ordenamento jurídico, muitas operações começam a se fundar em colaborações, se calcarem em colaborações. E aí nós tínhamos um problema que hoje está solucionado, não pela doutrina, mas pela jurisprudência, que é a forma pela qual se dá uma delação, uma colaboração. Como que é feito? Ninguém ensinou isso no universo da faculdade. Como é que você negocia com um criminoso, tirando do Estado a possibilidade e a necessidade de punir, mas tirando dele uma verdade que era guardada a quatro chaves. Ninguém tinha só fórmula. ele pode revelar. Ninguém tinha fórmula. Então nós tivemos alguns equívocos. E esses equívocos eles foram pontuais e solucionados. Por exemplo, hoje, quando se trata de uma colaboração premiada, tanto em termos de vara do combate ao crime organizado, quanto TJ de Estado, em algumas câmaras que a gente trabalha,
O juiz, quando determina a oitiva do colaborador, ele só o oitiva para verificar se o que ele disse foi espontâneo, sem entrar nos detalhes que ele disse. A história é entre ele e o Ministério Público. E a colaboração, volto a dizer, não é prova, e sim o caminho para aquilo. Rodrigo. Então, Marco Aurélio, há quem avalie que se já houvesse a possibilidade da delação premiada na época da Arca de Noé, o resultado teria sido outro. Teria sido possível se chegar a mais ramos daquela organização. O senhor concorda com essa avaliação? O senhor acha que houve um acréscimo, vamos dizer assim, de ferramentas para quem investiga esse tipo? Eu não tenho dúvida, Rodrigo, de afirmar isso. Sem os institutos, não só a colaboração, sem os institutos previstos na 12.850, nós ainda estaríamos prendendo pequenos assaltantes, não que não mereça ser preso, isso a gente pode falar depois, mas a gente estaria focado em outro tipo de combate. Os instrumentos que nos davam eram muito ruins para que a gente operasse. Hoje, o Instituto da Colaboração e outros possibilitam que a gente, ao menos, tenha uma chance de descobrir a verdade sobre as organizações criminosas, e essas sim são as verdadeiras que lesam o erário público. Cara, Marco Aurélio, eu tinha a sensação, antes de me tornar mato-grossense, agora, eu tinha a sensação de que eu e os jornalistas que trabalham no Sudeste, a sensação de que Mato Grosso era um estado dominado por corruptos impunes. De repente, Mato Grosso lidera, né, pelo menos no ranking dos estados, lidera com ampla vantagem o combate à corrupção. O que aconteceu? Foi uma soma de fatores, Augusto. Nós tivemos um Tribunal de Justiça que, eu dizia isso no dia que o juiz Moro esteve em Cuiabá. O Tribunal de Justiça ele vive 2 períodos. Período antes aquela decisão do CNJ e pós-decisão do CNJ, onde houve aposentadoria de alguns magistrados e desembargadores. E nós tivemos também uma virada de página no Ministério Público. Não com um fato desabonador a alguém ou a alguma pessoa, mas sim uma virada de atuação, uma priorização do combate à corrupção. Foi esse somatório de fatores, pessoas colocadas no local certo, na hora certa, que, respeitando a lei, conseguiram devolver o mal praticado para alguns, não todos. O que a gente persegue é que isso seja democratizado para todos aqueles que participaram desse estratagema que vilipendia o patrimônio público. E isso não depende exclusivamente do Ministério Público. Depende de um Tribunal de Justiça forte, e é o que nós temos hoje, de uma juíza competente ou um juiz competente, e é o que nós temos hoje, de pessoas corajosas que assumam o compromisso de acordar e saber que todo dia é um dia duro, é um dia difícil, mas um dia que nos dá esperança de uma manhã melhor. Eu vou pegar um gancho aqui do Rodrigo. O Rodrigo estava falando sobre a Operação Arca de Noé. Muito provavelmente, se a Lei 12.850 tivesse em vigência naquele período, ou se esse período fosse agora, muito provavelmente a operação e a investigação seria verticalizada para os líderes e as ramificações, inclusive de natureza política. Eu quero ingressar nesse tema. Vamos imaginar que o GAECO esteja ouvindo um determinado testemunho e já esteja partindo para a delação. Muito bem. No meio do testemunho, isso é um problema com os advogados que precisa ser amadurecido e resolvido. No meio do testemunho, esse seu colaborador fala sobre alguém com prerrogativa de função, seja no STJ, seja no STF ou mesmo no TJ. Qual o procedimento do Ministério Público? O procedimento do Ministério Público é, só um segundo, parou o depoimento, vamos chamar aqueles que têm os procuradores, subprocurador-geral e procurador-geral para nos fazer assistência, ou ouve o depoimento inteiro, ele assina, pega a cópia do depoimento e manda a quem de direito. Por onde vocês trilham? Quando eu respondi a primeira pergunta do Dr. Eduardo, eu iniciei e agora eu complemento. Como não há na normativa
infraconstitucional, um rito próprio da negociação de delação, de colaboração, foi instituído em ambiente de debate de Ministério Público, de Poder Judiciário, que antes de eu conversar com o pretenso colaborador, isso é muito recente. Isso nós temos coisas de menos de um ano. A pessoa procura o Ministério Público e diz, meu cliente pretende colaborar. Ótimo. Faz um protocolo de intenção, com uma procuração com poderes específicos para isso. Nós recebemos, abrimos um procedimento e damos prazo para que o advogado apresente os anexos, tão falado na época de Delcídio, os anexos que ele pretende falar. Então vamos imaginar que nós tenhamos um cidadão que pretenda falar sobre 3 fatos. 1, 2 e 3. Ele apresenta uma petição, anexo 1, do fato tá. E ele conta o que aconteceu, quem participou e quais as provas que ele pretende produzir para provar aquilo que ele alega. E assim é feito. Então, hoje, doutor Eduardo, quando nós sentamos com o colaborador, esta questão já está solucionada. Por quê? Porque nos anexos, o roteiro, eu já sei se vai atingir alguém com foro ou não. Se for atingir, nós não produzimos prova alguma. Pegamos o avião, vamos até Brasília, sentamos com a assistência do Procurador-Geral da República, que tem sido um grande parceiro do Ministério Público daqui, e colocamos a ele. Chegou esse anexo. Eu entrego o anexo e o corte, a gente, no jargão jurídico a gente fala corte, o corte de competência é feito sempre pelo maior grau. Ou seja, se é alguém com foro no STF, o corte tem que ser feito pelo Procurador-Geral da República. E aí ele devolve para nós o que não tem. Ou ele diz, o que ele fala não tem elemento de prova. Então, eu indefiro a instauração. E aí nós seguimos com o fato, sem as pessoas com foro por prerrogativa. Doutor Macorelli, você encerra o primeiro bloco. Sim, muito se fala que, a gente vê nas manchetes, o sujeito negocia uma delação premiada. Esse termo negocia, está correto? É de fato uma negociação? Quais são as etapas e os cuidados que o Ministério Público tem nessa negociação? O que ele pede, né? Perfeito. O que a gente quer, veja bem, não é um thriller para jornalismo. O que nós pedimos são fatos que se possam ser provados. Então, quando ele traz isto, é que a gente vai ter ideia do que nós poderemos iniciar uma conversação, e aí isso é tudo feito com o advogado. A gente só senta com o cliente, e isso é recente. Antes a gente não tinha um regramento próprio, então a gente tentava fazer. Mas hoje a gente só senta com o cliente, depois de estabelecido com o advogado, o que ele vai dizer, que já está nos anexos, meio de prova e qual que é a contraproposta nossa. Ou seja, se a pena era X, nós vamos para tanto, o regime era esse, a gente vai para tanto. E hoje, talvez o mal político queira destruir a colaboração. Mas a colaboração veio para ficar, porque na mão de um bom promotor e de uma boa juíza, ela é um mecanismo muito bom de se descobrir a verdade. E na corrupção, talvez nós tenhamos a maior dificuldade em termos de crime / produção de prova. Por quê? Porque todos se beneficiam. O único que não se beneficia é a sociedade, que fica sabendo disso depois do mal já praticado. Terminamos aqui o primeiro bloco da entrevista do programa O Livre com o Dr. Marco Aurélio de Castro, que é o coordenador do GAECO. Voltamos já já.